Para entender o intervalo de confiança, nós podemos fazer uma pequena abstração teórica. Então, supondo que você pudesse desenhar todas as amostras aleatórias possíveis de um determinado tamanho, o intervalo de confiança para o valor verdadeiro do beta-i, ou seja, a variável que você está estimando, em x% das amostras ele pode ser definido como um intervalo de confiança. Esse x% ele é definido por você, mas em geral nós usamos 95%. A ideia é então que o intervalo de confiança, por exemplo, de 95%, ele tem uma probabilidade de 95% de conter o valor verdadeiro, ou seja, o valor populacional de beta-i. E a fórmula de cálculo para o intervalo de confiança de 95%, ela vai ser definida a banda inferior como beta chapéu i, ou seja, o beta estimado na regressão, menos 1,96, isso é uma convenção para 95% de confiança, vezes o erro padrão do beta chapéu i. Para o intervalo superior, a banda superior do intervalo, então vai ser beta-i chapéu mais 1,96 vezes o erro padrão desse beta-i. Essa é a fórmula para calcular para o intervalo de 95%. Outra coisa, pessoal, caso vocês queiram aprender como fazer um documento assim, isso foi feito no R. Eu usei o R Markdown. Caso vocês tenham interesse em aprender como fazer isso, basta escrever nos comentários que eu posso ensinar como escrever documentos no R também. Voltando agora para a parte de programação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é carregar esse pacote que se chama AER. Ele é um conjunto de bases de dados. Você pode ver todas as bases de dados que ele tem, procurando aqui nos pacotes em AER. Então, aqui são todas as bases de dados que ele tem disponíveis. Dessas bases de dados, nós vamos usar a base de dados que relaciona a distância do colégio com o desempenho. Aqui as variáveis que nós temos disponíveis são o gênero, a etnia, o desempenho do aluno, se os pais têm ensino superior, a mãe, a distância. Caso você queira uma forma mais detalhada da base, você pode usar esse comando aqui, str. Então, o que ele está mostrando aqui, basicamente, é que o comando ele vai mostrar a estrutura da base de dados. Então, o que podemos ver aqui é a estrutura da base, que eu já descrevi antes. O que está aparecendo aqui é a mesma coisa do que aparece aqui. Vamos fixar a base de dados. Esse comando ele vai só fixar a base de dados para você não precisar repetir o nome dela várias vezes quando for usar algum tipo de cálculo. Então, fixando a base. Vamos observar a variável dependente, que eu vou usar na regressão, que é o score. Então, o que dá para ter uma ideia aqui é que ele está variando entre 28,95 e 72,81. Então, provavelmente, esse score do aluno ele varia de 0 a 100. Vamos fazer o primeiro modelo, que é a regressão linear aqui, múltipla, usando a variável de score, o desempenho, em função do salário da família, mas se o pai ele tem ensino superior e se a casa é quitada. Caso você não entenda como fazer esse modelo, esse cálculo aqui, a regressão linear, eu tenho um vídeo que eu estou ensinando como calcular isso e mais outras coisas. Então, rodando aqui, vamos ver os resultados do modelo através do comando summary. Ele dá uma informação aqui no output mais detalhada. Então, os nossos betas estão aqui. O salário, cada unidade a mais de salário aumenta o score do aluno em 0,66. O pai de ensino superior aumenta em 5,14 a nota do filho. E se a propriedade pertence à família, isso aumenta em 2,27 o score do aluno. O que a gente vai fazer agora é calcular o intervalo de confiança de forma manual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma base de dados para conter os valores desse summary que eu dei. Então aqui eu estou chamando ela de model sum e criando essa variável. Criada a base de dados, model sum, para retornar os coeficientes, o que eu faço? Eu coloco o model sum coeficiente. Aqui eu estou indicando que eu quero a segunda linha e a primeira coluna, ou seja, eu estou querendo
Estou querendo esse valor aqui. Então vamos colocar para ver o que vai acontecer. Então ele retornou na segunda linha, primeira coluna, o valor do beta para o salário. Se eu quero ver o erro padrão, eu vou substituir a coluna 1 por 2. Então eu vou passar daqui 0,66 para 0,090. Dando um Enter aqui, eu retornei para 0,090. Caso eu queira calcular de forma manual esse intervalo, eu vou usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês. Então aqui é para a banda inferior, eu estou usando o coeficiente do salário, que é esse 0,66 menos 1,96 vezes o erro padrão do salário, que está aqui, que é 0,09. Para o superior, eu só estou invertendo aqui e colocando um mais onde era menos. Isso, no caso, para calcular para 95%. Rodando isso aqui, eu tenho que o intervalo inferior é 0,48 e o superior é 0,84. Como o valor previsto, 0,66, ele está dentro desse intervalo, então a gente não rejeita a hipótese da relevância desse beta estimado. Caso eu queira calcular isso de forma automática, eu vou usar esse comando que se chama confint. Caso você queira ver melhor como ele funciona, você pode clicar nele aqui e dar um F1 que aqui vai aparecer. Então, aqui no help eu coloco o objeto, nesse caso o objeto é o modelo, e aqui eu posso colocar outras coisas especificando, mas o principal é o objeto, que é o modelo calculado, e o nível de confiança. Eu posso usar o 0,95, que é o mais comum, ou posso mudar. Se eu rodar esse comando aqui, então, o output vai ser os intervalos de confiança. Então, aqui está as caudas para o salário, 0,48, o inferior e 0,84 superior. E aqui eu também vou ter para todas as outras variáveis. Caso eu queira mudar esse nível de significância do intervalo, eu coloco aqui então level e mudo. Se eu quiser mudar para 0,9, ou seja, 90%, coloco 0,9, então aqui a gente já pode ver que mudou. Era 0,48 e passou para 0,51. Agora, eu vou criar um data frame que vai conter todos esses dados para que eu possa fazer um plot para você ver como ficaria graficamente isso. Aqui eu só estou criando a base de dados, que se chama DAT. Esse primeiro comando aqui, eu peguei os intervalos de confiança e criei uma base de dados chamada X, que está aqui. Né? Ela tem a banda inferior e a banda superior. Depois eu criei uma variável uma base de dados chamada DAT, que ela vai conter esse intervalo de confiança e os coeficientes. Por último, eu criei uma nova variável que se chama DAT-variável, que ela vai ter o nome, na verdade, dos regressores. Para a gente ver como isso ficaria graficamente, a gente precisa usar esse pacote de dados chamado ggplot2. Você precisa carregar ele. E o que a gente vai fazer aqui, caso vocês tenham dúvida, vocês podem deixar no comentário também, que eu vou ensinar como criar gráficos com ggplot. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a base de dados DAT, que é diferente da anterior, que eu tinha fixado aqui, então eu preciso especificar ela. E aqui eu quero que a variável x do gráfico seja a variável, ou seja, o nome de qual é o regressor, se é o salário, se é o ensino superior do pai, ou se é a casa quitada. E a minha variável y vai ser o coeficiente. Vai ser esse mais aqui, eu estou especificando que ele vai ser em formato de ponto, o gráfico. E eu quero o tamanho da bolinha sendo 2. Depois eu adicionei um novo gráfico, que ele tem esse nome de erro, gráfico de erro, né, em barra. E aqui eu mudei quem vai ser o y e o x. Aqui eu estou adicionando que o y máximo ele vai ser
é o intervalo, a banda superior do intervalo, e o mínimo vai ser a banda inferior. Fazendo esse plot aqui, o resultado que a gente vai ter vai ser o seguinte. Aqui está o intervalo de confiança, ou seja, ele oscila dentro desses valores aqui, e aqui são os coeficientes. Então, com 95% de confiança, por exemplo, o intercepto ele vai estar entre 40 e algum valor acima aqui, não especificado. E a escolaridade do pai vai estar aqui, se a casa é quitada, e o salário vai estar aqui. Bom, agora o que eu vou fazer, para ficar mais fácil de visualizar para a casa quitada, o salário e as outras variáveis, eu vou remover o intercepto do gráfico. Então, a única modificação que eu estou fazendo aqui é remover a primeira linha. O resto do gráfico está todo igual. Aqui é o resultado. Como nós podemos ver, essa bolinha aqui, que é o coeficiente estimado, ela está no meio do intervalo de confiança, que significa que esse valor estimado ele é relevante. Eu rejeito a hipótese nula de que o valor não pode ser aquele estimado, porque ele está dentro do intervalo de confiança. Ou seja, como a gente entendeu, como a gente viu na parte anterior, falando no PDF, existe 95% de chance do valor populacional do beta estar dentro desses valores aqui. Então, o beta estimado ele pode sim ser esse valor populacional. Você sabe como funciona, teoricamente, o intervalo de confiança e também como calcular no R. Não se esqueça de curtir e comentar aqui e dar aquela compartilhada para fortalecer o projeto. Muito obrigado e até a próxima aula.